Olá, turminha do quarto ano. Tia Giovana, nesse momento, vem trazer para vocês a aula de História, certo? Vamos começar com a nossa correção da aula passada. A questão 1 era um caça-palavras para vocês completarem, certo? Os lotes de terra doados pelos reis de Portugal se chamavam capitanias. Completa e procura no caça-palavras. Os engenhos eram os locais onde se realizavam todos os processos de produção de açúcar. Engenhos, procura no caça-palavras. O gado foi usado inicialmente para movimentar as moendas, mesma coisa, certo? Correção da 239 a 241. Vamos à próxima, certo? Página 241. Lê o texto para responder. Você achou a linguagem utilizada no texto diferente? Então, é uma resposta pessoal. 2. Do que Pero de Magalhães Gândava estava falando em seu relato? Da produção de algodão e açúcar na colônia brasileira. Correto? Próxima. Vamos dar continuidade. O autor cita 2 lugares do Brasil. Em qual região ficam esses lugares? No Nordeste, na região Nordeste. Qual é a relação que essa região possuía com a produção de açúcar? Era a região central da produção de açúcar no Brasil colonial, devido ao solo propício, ao posicionamento estratégico e geográfico. Certo? Vamos lá. Começar a falar um pouco da nossa aula de hoje, sobre a presença africana no Brasil. Nós já estudamos um pouco sobre os indígenas, estudamos um pouco sobre os africanos e agora nós vamos falar sobre a presença africana no Brasil. Vamos lá, ver o que nós temos aqui. Isso aqui é uma parte retirada do livro de vocês. A África e os africanos. Os africanos, eles foram muito importantes para a construção do Brasil. Muitas vezes, quando lemos e ouvimos sobre os africanos, temos a impressão de que a África é um local onde a cultura única se desenvolve, como determinadas características. Alguns pensam que, na verdade, a África é um país. Na verdade, a África é um continente, certo? No passado, os grupos que viviam no continente africano se organizavam de diferentes maneiras. Alguns eram nômades. Tia Giovanni, o que vem a ser nômades? Povos ou indivíduos que não possuem habitação fixa e mudam de lugar constantemente, ok? E eles viviam da caça, enquanto outros constituíam grandes reinos. Agora, a escravidão africana e a escravidão portuguesa. Você sabe de que forma os africanos vieram para o Brasil? Com certeza sabe, né? A presença dos africanos nos territórios brasileiros está relacionado ao processo de escravização desses povos. Por isso, é preciso lembrar que a vinda deles foi forçada. Durante o período de convivência, os reinos africanos e portugueses perceberam que haviam disputas e rivalidades entre os grupos africanos, os quais facilitavam a venda. Então, quando os africanos eles brigavam entre si, facilitava essa questão da captura deles, né, e venda como escravos. Então, os portugueses perceberam isso aí. Continuando, você sabe a diferença entre trabalho escravo e trabalho livre? Vamos falar aqui um pouco sobre trabalho escravo. Não existe liberdade de ir ou vir, já estamos falando, trabalho escravo. O escravizado é obrigado a realizar o trabalho sem receber nada em troca, apenas um alimento e um local para dormir. Mesmo que esteja descontente com o trabalho, o escravizado não pode deixá-lo, ou seja, ele não é livre, certo? No Brasil colônia, o escravizado era visto como uma mercadoria, já está dizendo, trabalho escravo. E trabalho livre? Existe liberdade de ir e vir. O trabalhador livre recebe uma remuneração, ou seja, recebe um salário. Caso o trabalhador esteja descontente, tem a liberdade para deixar o trabalho e o trabalhador livre pode decidir o seu destino, certo? Vamos dar aqui continuidade. Nós temos aqui atividades que vocês vão fazer. Você conhece algum reino africano? Você vai realizar uma pesquisa sobre os reinos listados. Reino do Congo, Império de Gana, Império de Mali ou Império de Songales, certo? Sobre algum. Tia Giovana, precisa pesquisar todos? Não, porque disse apenas algum. Vamos lá, continuando.
Aí nós temos, né, um dos reinos mais importantes da história da África era o Reino do Congo. Próximo ao deserto do Saara, organizaram-se o Império de Gana, o Império de Mali e o Império Songhai ou Songhai. E os povos Iorubá têm relação direta com a história do nosso país. Isso aí é o que tem no livro de vocês, que eu estou apenas reproduzindo. Com a lupa na mão, o comércio de pessoas era uma atividade altamente lucrativa. E o que vem a ser isso? Rendia muito dinheiro, certo? Além dos objetos, também compravam prisioneiros de guerra nos reinos da África. Então, você vai ler todas essas informações e o que você vai fazer? Uma pesquisa sobre os principais locais de comércio de escravizados no continente africano e registrar as informações nos espaços ao lado. Realizar uma pesquisa. Então, vocês observaram que nessa aula vocês terão 2 pesquisas para fazer, certo? Continuando. Aqui, nós temos a nossa fichinha de atividade, que foi da aula passada, páginas 131 e 132. Temos as opções. Na África existiram grandes impérios, verdadeiro. A escravidão já existia na África, verdadeiro. Os africanos podiam escolher o que queriam ser, falso. Na África, os filhos dos escravizados também eram considerados escravos, verdadeiros. E um escravizado não pode ser considerado um trabalhador livre, também verdadeiro. Continuando. O que acontecia com os africanos depois que eram capturados? Eram tratados como mercadorias, vendidos, comercializados e obrigados a trabalhar sem receber nada em troca. Descreva a viagem na qual eram transportados os africanos. Eles eram presos, colocados em navios e transportados sem direitos. Ok? Isso aqui é a correção da folha da aula passada. O que acontecia quando os escravizados chegavam ao Brasil? Eram vendidos e separados, destinados cada um a lugares e a funções diferentes. Então, cada dono comprava um e eles eram levados para locais diferentes. Quais foram as consequências da escravidão para os costumes e da economia da formação da população brasileira? No Brasil atual, grande parte da população tem ascendência africana. Atualmente, a cultura brasileira é resultado da mescla dos vários povos. Então, essa foi a correção da nossa aula passada, certo? E eu vou só mostrar aqui para vocês rapidinho a folhinha, nossa fichinha de hoje, que é páginas 133, porque a 131 e 132 foi na aula passada. Então, aqui vocês vão ler o texto para responder, certo? Os africanos escravizados resistiram à escravidão. Justifica essa afirmação dando exemplos, de acordo com o texto, certo? 133 até a 134. O Quilombo dos Palmares foi um dos maiores e mais importantes quilombos no Brasil. Lembra que na aula passada eu falei sobre ele? Você vai retirar do texto as informações que comprovem isso. Vamos lá. Observar a imagem e responder. Os quilombos representavam a resistência dos africanos e de seus descendentes à condição de escravidão. Explica essa afirmação. O que significa isso? Resistência dos africanos e dos seus descendentes, quer dizer que eles aceitavam ou não? Por quê? O que acontecia de fato nos quilombos, correto? Realizem essa atividade, as 2 pesquisas que eu pedi. Qualquer dúvida, me chama lá no grupo, não deixa de fazer, ler tudo com muita atenção. Próxima aula a gente corrige, tira alguma dúvida que tenha caso ficado de vocês, tá certo? Mas não deixem de realizar as atividades. Então, até a próxima aula.